Assim, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem assim nos livrado, Pai, de tantos males que esse mundo oferece diariamente. Obrigado, Deus, por nós podermos nos reunir aqui virtualmente, Pai, em honra e glória em nome do Senhor, estudando tua santa palavra. Então nos dê assim sabedoria, Pai, nos dê um coração puro e aberto para ouvir a tua palavra, guardar no coração, Pai, e transformar nossas vidas de forma que sejamos agradáveis a ti, Deus. Obrigado, Deus, pela bênção desse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu e a oportunidade que temos de poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Só abençoe nosso irmão Fernando, que é o professor dessa noite, ó Deus, que ele seja o instrumento do Senhor para nos instruir, para que possa a tua igreja, Pai, seja edificada através da tua santa palavra. Obrigado, Deus, pelo momento que temos agora, Pai. Que o Senhor possa dirigir essa reunião, que tudo seja para a honra e glória em nome do Santo Senhor. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos. Somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Samuca. Irmãos, hoje nós vamos dar início ao capítulo 20 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 18. Então, Jeremias, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Bom, o capítulo 20, ele fornece para nós, né, um ensino sensacional em relação a essa época da vida do profeta. É como se fosse o jardim do Getsemane. Quando nós lembramos ou falamos sobre Getsemane, vem a lembrança tudo aquilo que Jesus passou, aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia, tudo aquilo que Jesus viveu naquele momento e como aquilo serviu para que Jesus se aproximasse mais do Senhor. Quando a gente lê Hebreus e vê falando que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, é justamente isso que a gente vê, né? Jesus, ele tomou o cálice que havia sido preparado, né? O cálice do sofrimento, que foi preparado desde a fundação do mundo para ele, com muito sofrimento, muita dor. Ele fez a vontade de Deus até o final. Mesmo que ele quisesse por algum instante, né, por algum momento, ficar livre daquele sofrimento, que é o desejo, né, de qualquer no ser humano, a gente geralmente não ama sofrer. E mesmo assim, acima de tudo isso estava a obediência de Cristo a Deus, e ele passou pelo que ele passou e ele venceu, né, para nos trazer essa libertação do pecado, a remissão dos nossos pecados e novamente nos conectar à pessoa de Deus. Jesus é a ponte perfeita, é a ponte mais linda que existe, né, que nos leva até Deus, até o Pai. Então, esse aqui é o jardim do Getsemane de Jeremias, o capítulo 20, ele repete bastante isso, né? Tem a citação aí, basicamente, daquilo que eu disse, né, em partes, de Mateus 26, 36, né, onde o profeta, de maneira semelhante a Cristo, ficou triste até a morte. Então, Jeremias estava apto para enfrentar todos os conflitos que se tornaram a sua cruz, por assim dizer. Então, esse capítulo vai apresentar o momento em que Jeremias compreende as grandiosas promessas divinas para ele. Aquelas promessas que Deus fez para ele lá no início, no capítulo 1. Acompanhem comigo, se quiser, vai ser só leitura aqui. Mas capítulo 1, versículo 17 a 19, diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize, lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Interessante, né? Como é bonito essa parte em que Deus já deposita essa confiança no seu profeta
e também deposita uma tranquilidade de que Deus seria com o profeta, né? O profeta, ele teve várias dificuldades, a gente vai acompanhar, mas naquele momento mais difícil da vida dele, ele se lembrou dessas palavras que Deus havia dito a ele. Da mesma forma, nós, né, muitas vezes a gente conversa entre irmãos de coisas que nós ouvimos tantas e tantas vezes, mas de repente, em um momento de nossas vidas, a gente acorda para um versículo, para uma passagem bíblica que vai nos tirar realmente de um sofrimento, de uma tribulação, né, de um momento triste ou da nossa cruz. Então, é interessante isso, que o profeta caminhou várias vezes e quando ele chega no capítulo 20, ele não cita exatamente esses versículos, mas ele demonstra com as suas palavras exatamente isso que Deus faz aqui. E as maiores tribulações do profeta, do Jeremias, que começaram aqui, né, se desdobraram mais adiante. A gente tem várias passagens, né? Jeremias, por exemplo, capítulo 26, versículo 8, 28, 9 e 10. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler só, sempre que eu citar vários versículos, e for possível, eu vou ler um ou outro. Tá? Então, Jeremias, capítulo 26, versículo 8, diz assim, ó, Jeremias 26, 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Versículo 20, capítulo 28, versículo 9, diz assim, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Aí, versículo 10. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Então, versículo 9 e depois 10, a gente percebe também aqui, né, quantos problemas o profeta passou durante todo o seu período de pregador da palavra do Senhor. Ele contém também algumas das lições, no capítulo 20, né? Contém algumas das lições mais poderosas que um pregador pode aprender, mostrando como um intenso desgaste pode abrir a porta para uma intensa confiança. Eu conheço pessoas, irmãos, né, que passaram por tantas e ainda passam, muitas vezes, por tribulações que você fala, esse irmão, acho que não vai aguentar, né? O sofrimento, a dor, as pedras que são jogadas, as palavras fortes, né, que acompanham. Muitas vezes, irmãos que passam até por um certo desprezo, né? Irmãos que querem falar, que querem ajudar outras pessoas, mas são desprezados de certa forma. E muitas vezes até dentro da própria igreja. E a gente percebe que quando a gente acha que esse irmão vai desfalecer, ele se ergue, ele se levanta confiante no Senhor. Eu já presenciei alguns irmãos que passaram por situações parecidas e que se levantaram e que se reergueram. Isso é fantástico. Isso nos anima cada vez que a gente vê um irmão com uma atitude assim. E eu tenho irmãos bem próximos a mim que já passaram por isso. Bom, Jeremias afirmou a sua intenção de não falar mais. No versículo 9 do capítulo 20 de Jeremias, a gente percebe essa intenção dele. Ele falou assim, quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quando Jeremias ele tentou não falar mais, olha o que aconteceu com o coração dele. Ele diz aqui que se tornou em fogo ardente o coração, porque era contrário a tudo aquilo ao qual o Senhor o preparou. E Jeremias estava ficando forte. Sabe quanto às vezes você fala assim, você quer se fazer de coitado? Né? A gente aqui em casa muitas vezes tem uma brincadeira de alguém fazer uma reclamação, e é uma coisa que a Júlia inventou, ela fala, está se vitimizando.
E, na verdade, é isso que acontece. Muitas vezes a gente tenta se vitimizar, tenta se fazer pequeno, mas aí a gente olha para as promessas do Senhor e não é isso que nós somos. Nós não somos pequenos, nós não somos fracos, né? Nós não somos coitados, muito pelo contrário, né? Hoje nós somos filhos do Senhor por adoção, nós somos irmãos, temos como irmão o próprio Cristo, e as promessas do Senhor é de socorrer o seu necessitado. Então, quando nós olhamos para essa palavra, alguma coisa arde dentro de nós, e você quer ser coitado, a carne quer ser coitada, mas o Espírito fala, não, você não é coitado, você tem Deus ao seu lado. Então, Jeremias afirmou essa intenção de não falar mais, embora aqui a sua fé no cuidado divino ainda estivesse em foco. Jeremias não perdeu o foco. O tempo que Jeremias passou sozinho com Deus fortaleceu sua vontade contra os males que seus compatriotas cometeriam no futuro breve. Todo pregador desanimado e todo cristão que é inconstante precisa dessas lições, né? E lições poderosas e práticas deste capítulo. Esse foi um ponto de virada na vida de Jeremias, e a sua mensagem poderia exercer uma influência semelhante em qualquer discípulo desesperado que provasse desse sofrimento, deste cálice. As ameaças aumentaram contra Jeremias. Capítulo 11, nós já passamos por isso, vimos, né, as ameaças contra ele. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar muito do que Jeremias sofreu, tá? Para entender bem esse capítulo 20. Então, no capítulo 11, do versículo 18 a versículo 19, diz assim: O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, ameaças contra o profeta, e Deus fez Jeremias saber disso, né? Comentários falaciosos, hipócritas, foram feitos até por parentes. No capítulo 12, versículo 6, diz: Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Então Deus fala, não confia na tua família. Eles querem o teu mal. Também tiveram início de discussões, debates abertos, capítulo 15, versículo 10, e diz assim: Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Também ele foi ridicularizado, capítulo 15, versículo 15. Diz assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. E depois capítulo 17, versículo 15, 18, tudo situações, né, que Jeremias passou em relação ao povo aqui, aos sacerdotes, aos líderes, aos anciãos, toda Judá. Até o capítulo 20, apesar dele ter sofrido tudo isso, né, ele não tinha sofrido até então nenhum ataque físico. E é isso que nós vamos perceber agora, tá? Que ele sofreu um ataque físico no capítulo 20. No reinado do rei Josias, que foi um bom rei, né, jovem Josias, jovem rei, não era permitido nenhum abuso desse tipo, né, um abuso físico. Então, foi logo no início aqui, capítulo 1, a gente vê que ele começou a pregar na época desse rei, né, entre 627 e 609. Todavia, por volta do 4º ano do reinado de Joaquim, Jeremias foi preso. Jeremias chegou a ser preso. Então, capítulo 36, versículo 1, depois versículo 26, tá? E capítulo 37. Jeremias foi preso, mais ou menos 605 a.C. Sendo assim, esses acontecimentos que estudamos no capítulo 20 ocorreram algum tempo entre 609
e o ano 605 a.C., tá? Ocorreu aqui talvez um pouco depois do que ele está inserido aqui no livro, um pouco mais para frente. E agora nós vamos entrar no estudo propriamente dito, tá? Isso foi só uma revisão, uma introdução do capítulo. E capítulo 20, eu vou fazer a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Que coisas? As coisas que ele falou no capítulo 18 e 19. Então, Pazur ouviu ele falando isso. Versículo 2 diz que então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Esses cairão à espada de seus inimigos, e seus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Tu e todos o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus inimigos, os quais profetizaste falsamente. Então, a gente vai ver esses primeiros 6 versículos aqui. Diz que Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. As coisas, como eu disse, do capítulo 18 e 19. Então feriu Pazur ao profeta e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Versículos 1 e 2. Esse ataque físico foi realizado por esse Pazur, o sacerdote e principal oficiante da casa do Senhor. E a audaciosa promessa de que o mal de Deus estava vindo sobre os líderes e de todo o Judá, no capítulo 19 e 3, depois do versículo 9 e 15, provocou o Pazur a agir. Você imagina o profeta profetizando, falando contra o teu serviço ou contra você. Lembra que 19, versículo 1, olha o que foi dito pelo profeta. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Então, tudo aquilo, esse processo todo do capítulo 19, eles já tinham ouvido sobre o vaso do oleiro, rejeitaram se entregar ao Senhor. Então, agora, a gente vê o contraste, que esses capítulos estão totalmente interligados. Deus faria deles um novo vaso, se eles quisessem. Deus transformaria o povo novamente se arrependesse. Mas uma vez que o povo não quer se arrepender, é como um vaso que não serve mais, seria quebrado e jogado no vale de Tofete ali. Agora a gente percebe que esses líderes, anciãos e sacerdotes estavam seguindo Jeremias até a porta do oleiro e viu Jeremias falar contra eles, porque no versículo 3 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 19, versículo 3, tá, pessoal? O Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinarão e retinirão os ouvidos. O versículo 4 ele fala: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, encheram este lugar de sangue de inocentes. Então ele foi falando várias coisas até chegar no versículo 15,
e falar assim, do versículo do capítulo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvir as minhas palavras. Então isso foi suficiente para irritar Pazur, né? E ele, na mente dele, se ver obrigado a tomar uma iniciativa aqui. Bom, qual foi a iniciativa que Pazur tomou? Ele mandou açoitar Jeremias e prender no tronco. Tá? Era algo que lá em Deuteronômio 25, versículos 2 e 3, era algo que era feito quando a pessoa era acusada de ser um falso profeta, né, de ter falsas visões. Então a lei dizia realmente que essa pessoa teria que ser açoitada, né, mas não morta, mas deveria sofrer um açoite. Então foi feito isso, Pazur fez isso. Açoitou, mandou açoitar Jeremias e meteu Jeremias no tronco. Pelo resto daquele dia, por toda a noite, o profeta ficou sentado ali junto à porta. Então, ficou exposto aos insultos e zombarias. Imagine quantas pessoas odiavam, queriam ver o mal de Jeremias, e agora ele está ali, no estado de humilhação. Então, as pessoas começaram a zombar, né? E à medida que as exaustivas horas se prolongavam, imagine que ele foi sentindo cãibra com os pés e mãos presos, né? Bem dolorosa nas pernas, nos braços. O instrumento era bem bárbaro, que mantinha as suas mãos e os pés próximos do corpo. Aquela posição, né, dele estar totalmente dobrado ali. Então era um castigo bastante cruel, né? Parece ser a forma costumeira ou costumaz das autoridades locais tratarem os homens considerados como falsos profetas, tá? Como fala lá em Deuteronômio. Bom, esse foi o tratamento dado a Anani também, em retribuição ao seu aviso, né, ao rei Asa. Né? Lembra que o rei Asa, lá em 2 Crônicas 16, versículos de 7 a 10, é repreendido pelo profeta aqui, Anani, pelo fato dele buscar uma associação, né, com o rei da Síria, e Deus não aprovou isso. Né? Então, se vocês puderem me acompanhar bem rápido, mesmo lá 2 Crônicas, ou se quiserem somente ouvir a leitura, não tem problema. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 a 10 diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então nós percebemos aqui que não é a primeira vez, né? E aqui no caso de Jeremias foi, né, alguém importante da casa do Senhor, e aqui no caso de Asa era o rei de Judá, né? E não aceitou as palavras de repreensão que veio por meio desse vidente ou desse profeta. Então isso aconteceu uns 3 séculos antes de Jeremias. E alguns anos depois, na história do nosso profeta Jeremias, foi feita uma tentativa similar aqui, de aplicar novamente esse castigo. Tá? Então Jeremias capítulo 29, me acompanhe, versículo 26, diz assim: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Então aqui a gente vê novamente, né, uma tentativa de, tem que ler todo o contexto para ficar mais claro, mas uma tentativa novamente de pôr, né, de castigar o profeta.
Bom, será que a sua humilhação intimidar o profeta de Deus? É uma pergunta, né, para se fazer nesse capítulo 20 aqui. O que aconteceria com você se você sofresse dessa maneira por pregar a palavra? A gente sabe que os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram muito com isso, passaram por tudo isso, né? Então, o que a gente faria numa situação dessa? O que Jeremias fez? Aconteceu justamente o oposto do que se pode imaginar. Primeiramente, Jeremias declarou ousadamente que Pazura havia recebido um novo nome do Senhor, né? Magor Missabib, que significa terror por todos os lados. Versículo 13, 4, nós lemos, né, que o nome dele seria mudado. Pazur se tornaria um terror para si mesmo, para seus amigos, cujas mortes ele veria diante de seus olhos. Versículo 4. Então, quando o povo fosse para o cativeiro ou morresse, as falsas profecias de Pazur seriam realmente vistas, identificadas como mentira. Assim, ele se tornaria um terror para si mesmo e para todos os que estivessem perto dele, né, e de sua próxima predição mentirosa. Então, ironicamente, Jeremias, que tinha sido aprisionado, informou Pazur de que ele e seus amigos seriam levados cativos. Então, ele não só seria envergonhado, né, passaria por este terror, mas Jeremias já começa a falar aqui que eles seriam levados para o cativeiro. Depois, em segundo lugar, Jeremias foi mais específico quanto ao exército que viria do norte, né? Então, uma das, acho, primeira vez, né, uma das primeiras vezes que, se não a primeira, agora não me recordo, que é citado aqui, né, que o inimigo que vem do norte é realmente a Babilônia. Poucas vezes, né, o Senhor cita até aqui essa questão. Então, ele diz que todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Esses os levará presos a Babilônia e fez usar a espada. Então, a parte B do versículo 4. Tá? Também, como eu falei, tem algumas predições, né, que falam do inimigo que vem do norte, ou algumas vezes é citado a própria Babilônia, nos versículos que foram citados. Em terceiro lugar, Jeremias anunciou confiadamente outro julgamento de Deus contra Judá. Ele diz também: entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais vão saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. É mais outra revelação que é feita aqui sobre tudo que seria levado, né? A gente sabe que o templo foi saqueado, as casas foram saqueadas, né? Tudo foi saqueado e coisas preciosas ali, grandes riquezas, tesouros foram levados para a Babilônia. Versículo 5, né? Também as riquezas e a força de Judá seriam tomadas. A produção do seu trabalho, os seus tesouros iriam para a Babilônia. Então, tudo, realmente tudo, Deus tiraria do povo de Judá através da Babilônia. Jeremias saiu andando desse encontro com Pazur e seus homens com marcas de açoitamento. Porém, ele saiu livre. Ele anunciou o castigo sobre um falso sacerdote, profeta, e a confiança no cuidado divino encheu o seu coração, como a gente vai ver nos versículos de 7 em diante. Bom, versículos de 7 a 10, nós vamos fazer a leitura. 7 a 10 diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevalecestes, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibriou todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração, como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciemos. Todos os meus íntimos amigos, denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardaram de mim
que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, e provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. É lindo isso, né? Essa declaração de Jeremias. Jeremias ele foi adquirindo mais segurança para falar a mensagem de Deus. Mais uma vez, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre essa atitude dele um pouco mais na frente. Embora o terreno e os ouvintes fossem os mesmos, as condições ainda fossem uma preocupação, a perspectiva do profeta e a disposição interna estavam fortemente voltadas para Deus. É o que, assegurando-lhe que iria prevalecer. Tá? Lembra da leitura que nós fizemos lá no capítulo 1? O versículo 7 não deve ser lido como uma acusação contra Deus, né? Mas como um alegre elogio. Jeremias estava afirmando que Deus o persuadiu e prevaleceu. A palavra persuadir implica um processo, né, difícil, cheio de dificuldades. O trabalho de Deus com Jeremias o fez atravessar dúvidas, frustrações, medo, depressão. Então Jeremias passou por várias dificuldades, mas Deus foi sempre apoiando e conversando com Jeremias, respondendo às suas dúvidas e às suas questões. Então essas condições são claramente admitidas nos versículos 7 e 8, né, que nós acabamos de ler. Ele falou: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar, de clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibriou todo dia. Então, ele fala da realidade da vida dele. Mas no versículo 9, ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. E foi o ponto que nós colocamos, versículo 9. Quando ele olhou para toda a dificuldade, toda a afronta, né, o Senhor já tinha persuadido ele de que era mais vantajoso servir a Deus e mesmo com o sofrimento, anunciar a palavra do Senhor. Deus se colocou como fortaleza na frente de Jeremias para o guardar e o proteger. Então, quando Jeremias começou a se lembrar de tudo aquilo que Deus havia prometido e dito a ele, quando ele só pensou em não falar mais o nome do Senhor, né, isso foi no coração como fogo ardente. Ardeu dentro de Jeremias, do coração de Jeremias, só pensar em não falar mais, em não divulgar, em não comunicar aquilo que o Senhor tinha para dizer, ajudar. Então, essas palavras confirmam o impacto que essas condições tiveram sobre o profeta. Em poucas palavras, Jeremias estava pronto para correr, não mais para servir como porta-voz de Deus. Ele estava pronto para fazer isso. Mas, embora ele desejasse fugir, ele não parou de pregar. Ele continuou a falar, reconheceu que só a persuasão de Deus possibilitou isto. Portanto, no versículo 7, Jeremias não estava acusando Deus, né, quando declarou que Deus o persuadira, como algo negativo. Muito pelo contrário. Ele vai explicar lá na frente que é algo positivo. Ele estava declarando a vitória porque Deus prevaleceu. Deus pode compreender a fraqueza de Jeremias e sabia exatamente o que dizer e fazer para ajudar o seu profeta a superar suas fraquezas. Agora vamos olhar um pouquinho para esse ambiente humilhante em que Jeremias viveu. Ele falou que servia de escárnio todo dia, cada um deles zombavam de Jeremias e a palavra do Senhor se tornou
uma humilhação e um ludibrio todo dia. Também, lembrando que Jeremias começou a pregar por volta de 627, né, antes de Cristo, e esse contexto se encaixa em um momento entre 609 e 605, ele já servia aquele povo rebelde há uns 20 anos. 20 anos você servindo, você pregando que eles seriam destruídos e você ouvindo afrontas daquele povo. Imagine como Jeremias se sentia. Com certeza o profeta sentiu o impacto da resposta de Judá, que foi negativa e contrária à vontade de Deus. No capítulo 11, Deus informou, primeiramente, Jeremias, o desejo do povo de calar o seu discurso e de até apagá-lo da memória, né? 11, 18 ao 23. E a partir desse momento a gente viu relances periódicos do sofrimento do profeta, alguns já citei. Então, neste capítulo, Jeremias acrescentou que ele tinha pensamentos dolorosos, no versículo 9. Não sabemos as circunstâncias exatas em que esses pensamentos passaram por sua mente, mas seu coração, obviamente, sentia um peso quase insuportável. Quando nos sentimos vulneráveis demais, a graça de Deus nos fortalece. Não é isso que fala lá em 1 Coríntios 10, versículo 12? Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 12. Que diz assim. Vou ler aqui, 1 Coríntios 10, versículo 12. É bem conhecido, né? 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, tá? Pois aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Aquilo que Deus prometeu para Jeremias é o que Cristo prometeu para nós também hoje, né, nos nossos dias. Olha só 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10, quando fala do espinho da carne de Paulo, né? E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então aqui sou forte. Um verdadeiro cristão, ele tem essa confiança em Deus. Sabe quando nós olhamos para aquele versículo, em tudo dai graças? A gente entende que o sofrimento, na provação, na tribulação, em tudo que vivemos, a gente tem que dar graças a Deus, porque tudo tem um propósito. E se nossas vidas hoje não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, e é Ele que cuida das nossas vidas, e a gente sabe que Ele vai nos proteger de tal maneira, né, que Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças, e juntamente com a tentação manda livramento, de sorte que nós possamos suportar, como foi lido lá em 1 Coríntios 10, 13. Se nós confiamos realmente nisso, a gente vai ter uma atitude como a de Paulo, né, que entendeu que Deus não ouviu a sua oração para o bem dele, para que ele não se soberbecesse. Que ele entendeu que toda vez que ele era fustigado com varas, que ele era açoitado, ou que ele passava por situação de estar quase morto, porque foi apedrejado, e tantas situações de perigo, de morte, de afogamento, de mordida de cobra, e tantas coisas que ele passou, ele dava graças por isso, porque ele entendia que isso elevava o espírito dele mais próximo a Deus. Isso mostrava que ele era uma pessoa totalmente dependente do Senhor, assim como nós somos. E de todas as situações que Paulo passou, por mais dolorosas que foram, Deus o livrou da morte. Assim como Jeremias.
Então, a confiança em Deus ardia como fogo no coração de Jeremias. Ele parecia assustado por sentir fervilhar esse forte impulso para pregar e, ao mesmo tempo, como ser humano, ver-se pronto para desistir. É uma luta constante. Duas partes de uma lição vital precisam ser aprendidas com este momento no ministério do profeta. Primeiramente, a palavra de Deus conosco pode nos consolar ou nos consumir. Depende de como reagimos a ela. Se tememos anunciá-la, nossa negligência trará o sobrepeso, a morte interna. Em segundo lugar, devemos reconhecer porque isso é verdade. A palavra de Deus não é só fogo, mas é um fogo que anseia ser liberado. Somos abençoados com o evangelho de ir, de levar e pregar a toda criatura. A gente tem essa passagem em Mateus e também em Marcos, né, que o evangelho seria pregado a toda criatura debaixo do céu. Essa foi a ordem dada aos apóstolos. No versículo 9, na NVI, usa a palavra conter. A palavra só leva à frustração e fracasso. Algumas pessoas empenham muito mais esforço em conter o evangelho do que em divulgar. Não é estranho isso? Muitas vezes a gente aprende e a gente não divulga o evangelho. Então você faz um esforço enorme para participar de vários estudos, para estar participando de todas as ações que te levam a aprender. Mas na hora de divulgar o que você aprendeu, você não faz. Jeremias não podia conter a mensagem de Deus. Ele tinha que anunciar tudo aquilo que ele ouvia do Senhor. Quantos irmãos, domingo após domingo, ouvem e aprendem, mas nunca proclamam a mensagem para que outros recebam a aliança de Jesus Cristo, nosso Redentor, né, que foi selada com seu sangue. Você sabe, irmãos, que a melhor maneira de você aprender e não esquecer é ensinando aquilo que você já aprendeu? Porque se você só aprende e não ensina, você está aprendendo, mas logo você se esquece, porque você não exercita aquilo. Né? E você pregar, levar o evangelho que você tem aprendido, domingo após domingo na igreja, é uma forma de exercício. E o seu corpo, a sua mente, acaba acostumando com esse exercício. É muito importante. Bom, Jeremias teria entendido as palavras de Pedro, por exemplo, ao enfrentar a multidão lá em Atos 4:20, né, onde ele falou, depois de sofrer, né, Pedro e João, Pedro falou assim, não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos, porque eles queriam calar Pedro. E Pedro respondeu, não podemos. Eu, João, os demais apóstolos, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Como que eles poderiam deixar de pregar a respeito disso? De jeito nenhum. Né? Então, quando Jeremias descobriu sua compulsão e desejo por falar, isso deu força, estabilidade à sua alma. Ele entrou numa crescente. Né? Ele reconheceu que a promessa de Deus era verdadeira. Aquela promessa lá que nós vimos, capítulo 1, versículo 17 e 19, depois uma repetição, capítulo 15, 19 a 21. A suficiência de Deus proporcionou consolo em meio ao caos ao profeta. Por fim, ele anotou tudo para que não viesse a se esquecer. Lamentações mostra nessa reflexão de Jeremias, Lamentações 3, 19 a 27, depois 55 a 58, mostra essa reflexão, né, de tudo que Jeremias viveu. Ele não se esqueceu, porque ele exercitou tudo isso. Tá? A gente pode ver Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu vou só citar, se vocês quiserem anotar, tomar nota de Lamentações. Mas como Hebreus é um trechinho mais curto, vamos ler aqui. Hebreus 13, versículos 5 e 6 diz assim. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que pode me fazer o homem?
Jeremias, ele chegou a essa autossuficiência, né? Deus proporcionou esse conforto e esse consolo ao coração de Jeremias. O mesmo que nós devemos ter, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Romano já falou sobre isso. O Romanos capítulo 8, o Espírito, o próprio Deus que deu o seu Filho e o próprio Filho que morreu por nós, todos nos assistem, todos nos ajudam a viver qualquer situação de terror. E o escritor de Hebreus falou: se Deus é meu auxílio, o que eu tenho que temer? Nada. O que me pode fazer o homem se Deus é meu auxílio? Talvez uns açoites, talvez algumas varas, talvez prisões, mas nada além disso, porque Deus tem nos auxiliado. Como podemos ter certeza de que não deixaremos a obra de Deus quando nossos espíritos se abaterem? A resposta se encontra aqui. Não desistiremos se a sua palavra estiver em nossos corações. Se você colocar a palavra de Deus no seu coração, pode ter certeza que nada vai te abater ou te abalar. Só que essa palavra ela tem que estar ardendo como fogo nos nossos ossos, como ardeu nos ossos de Jeremias. A decisão de Jeremias de continuar a falar não aconteceu porque os zombadores foram embora. Eles fizeram mais tentativas maldosas de destruir o profeta de Deus. Continuaram com suas tentativas. Mas não foi o motivo, esse não foi o motivo da decisão de Jeremias de continuar a falar. A gente percebe algumas coisas aqui no versículo 10 relacionado a isso, tá? Jeremias continuou ouvindo a murmuração de muitos. Ele enfrentou o terror de todos os lados. Ele foi usado, né? Aqui foi usada a mesma palavra de Itapazur, no versículo 3, né? Terror de todos os lados. Provavelmente foi escrita aqui ridicularizando o que o inimigo queria que Jeremias sentisse, né? Terror. Ironicamente, ele devolveu as palavras para eles próprios. O objetivo deles era denunciá-lo. Era denunciá-lo. Esse termo é um exemplo de fofocas inúteis. Essas pessoas estavam caluniando o profeta. Quarto ponto, até seus amigos de confiança estavam guardando sua derrota. Esse aguardar é um termo equivalente à observação, a observar, a ter uma atenção cuidadosa. Pareciam estar de vigia para ver Jeremias tropeçar em algum momento. O mesmo se deu com Cristo, né? Quinto ponto, ansiavam por enganá-lo de qualquer maneira, conspiravam intencionalmente e não agiram incidentalmente. Essas pessoas queriam se vingar de Jeremias. Agora, irmãos, do sutil espírito de denúncia ao desejo de castigar, essas pessoas estavam obcecadas por destruir o profeta. Por quê? Por pura maldade. Jeremias tentou, por 20 anos, levá-los à presença de Deus, mas eles não quiseram. Bom, o versículo 10 encerra dessa forma. Tá? Deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui. Bom, já deu aqui os 49 minutos, 50 minutos, faltando 10 minutos. Eu gostaria de abrir para perguntas e comentários antes de nós finalizarmos. E na próxima aula, nós damos continuidade aqui a partir do versículo 11, tá? Versículo 11 de Jeremias, capítulo 20. Eu vou abrir para comentários, observações. Você pode abrir o seu áudio se você quiser fazer algum comentário ou alguma observação. Não? Bom, se ninguém tem mais nenhuma observação ou nenhum comentário, nós vamos aos pedidos de orações. Fernando, pode começar a fazer? Sim. Ô, Wilson, você poderia
trazer um louvor antes de fazermos os pedidos? Nossa, deixa eu pegar o cantor aqui, peraí. Vamos louvar a nosso Deus com o número 6. Número 6. Quem tiver um cantor aí, abra o cantor no número 6. Cantemos. Ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me imposto eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, se meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa, ti louvor no céu. Amém. Amém, meu irmão. Eu vou pedir aqui o André, você está por aí? André Fragoso. Então, eu vou pedir após os pedidos de oração, tá? O Wilson vai fazer e vai orar por eles. Eu vou pedir para que o Ronaldo também faça uma oração de encerramento. Ok? Pode colocar os pedidos, Wilson. Então, pelo que eu vi aqui no grupo, não entrou pedidos, né? Os irmãos querem fazer os pedidos pessoalmente, querem usar a sua voz. Eu tenho alguns pedidos aqui, se eu pudesse estar falando para os irmãos aí, e inclusive quem puder estar anotando, né? E eu também estou anotando o pedido dos irmãos. Eu quero fazer um pedido. Pode falar. Lenira, eu quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas, pedir ao Senhor pelos nossos irmãos que estão afastados, que eles possam retornar para os caminhos do Senhor. E quero pedir oração pelo meu irmão Marcos, que está com câncer, e ele, em consequência da quimioterapia, ele teve trombose na perna, ele esteve sofrendo muitas dores na perna, a perna inchada, e agora ele está tomando um antibiótico, que esse remédio faça efeito e ele venha ter esse alívio da dor dessa perna dele. E sexta-feira ele tem uma consulta também com o cirurgião, que Deus possa assistir de todas as formas. Obrigada. Eu gostaria de pedir, de agradecer também, irmão. Quem está falando é a Rosa, né? Irmã Rosa, Irmã Rosa Vargem Grande. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, do irmão trazer essa linda mensagem. Eu agradeço.
né? E agradeço todas as bênçãos recebidas que o Senhor tem nos protegido, né? Até aqui, tem nos sustentado e tem dado essa oportunidade para nós cada dia mais estar ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo, como o irmão falou, não ficar só no aprender, mas também passar. E eu peço pelo nosso país, né, pelos nossos governantes, né, pelos médicos, pelas pessoas que estão enfermas, não só enfermas na carne, mas também no espírito. Obrigada, irmão. Mais alguém? Mais algum outro irmão que gostaria de expor os seus pedidos para a gente estar digitando aqui, escrevendo e depois passar para ser distribuído no grupo? Se ninguém tiver mais nenhum pedido, eu tenho alguns pedidos aqui, ó. Eu gostaria de pedir pela minha família, a Elaine e a Melissa, por meus familiares. Eu gostaria de pedir que os irmãos lembrassem de um casal chamado Selma e Sabino. Eles estão estudando a Bíblia todas as terças-feiras. Orem também pelo Diego, esposo da nossa irmã Lília, está estudando a Bíblia. Tem um rapaz chamado Marcos, ele conheceu o local aqui e ele vai começar a estudar conosco. Também orem pelo Divo. O Divo ele faz parte de uma igreja, mas ele achou bem interessante as ideias, os pontos que nós temos da Bíblia, e ele comparando na hora ali, ele viu que existem muitas diferenças. E assim, orar a Deus, né? Ele não marcou nada de estudo, mas lembrem desse homem, é um homem muito bom, uma pessoa assim, sensata, uma pessoa educada e calma, né? E ele ficou de conversar um pouquinho mais. E orem pelo Jefferson, é uma pessoa que nós conhecemos que domingo ele quer conhecer lá o local e ele gostou bastante de alguns estudos que foi passado para ele e que ele possa, né, deixando o Senhor entrar no coração. Mas me pareceu também uma pessoa muito bacana, muito boa. E eu gostaria de pedir pela igreja de Jardim Quintana e alguns projetos que nós estamos discutindo entre os homens para fortalecer os irmãos diante desse momento em que nós passamos. Alguém tem mais algum pedido? Wilson, é o Ronaldo. Fala, Ronaldo. Eu tenho pela minha mãe, ela vai passar num outro médico cardiologista amanhã. Ela ainda tem algum incômodo, então ela vai passar num outro médico ver a opinião dele. Eu queria pedir para Deus proteger ela na viagem dela de meu pai aqui para São Paulo e também para que, por a vontade de Deus, que esse médico aí possa confortar ela ou fazer algum outro diagnóstico para ela que possa ser assertivo, de acordo com o que Deus quiser. Tá? Obrigado. Ô, Wilson, a Ângela, eu tinha colocado na mensagem, mas acho que o Raul não chegou a passar para você. Eu continuo pedindo orações pelo senhor Juvenal, é o ex-marido de uma consultora minha, ele está com câncer na face, já foram feitas algumas tentativas de enxerto e não deu certo, então ele está bem debilitado com esse câncer, ele está num estado bem grave da doença, e com isso a filha dele, né, Fernanda, o nome dela, também está com depressão por causa de toda essa situação. Então eu peço orações para que Deus possa estar confortando mesmo a família, né, e ajudando para que ela saia dessa e ele consiga, Deus faça o que for melhor para ele, né, nesse caso. Com certeza. Algum outro pedido, irmãos, irmãs? Pode pedir que a gente menciona aqui. Não tem mais nenhum pedido, então eu vou estar dirigindo a oração. Mas antes, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4.
Tiago 4, versículo 7, o 6. Pois ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí, pulando para o versículo 8, ele fala, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. É claro que aqui ele está dando um alerta para as pessoas, né, para os pecadores, né? Mas não foge da gente, né? Eu falo isso por mim. E aí no versículo 10 fala, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Domingo nós tivemos uma aula e o irmão colocou um ponto que eu achei bem interessante. Do local em que nós estamos, ou até dentro da igreja, como que a gente tem se portado durante uma oração? Então, o fato de estarmos nas nossas casas, eu acho que nós temos uma vantagem muito grande. Eu gostaria de pedir que você que está aí na sua casa, se você quiser ficar de pé, ou se você quiser ficar de joelho, fique em uma situação que talvez a gente não tenha o costume de ficar. Porque o momento agora é de nós conversarmos com Deus, e eu fico pensando aí, nesse último pedido que a Ângela fez, por esse homem com câncer, como essa moça não deve estar, né? Deve estar completamente sem chão, sem paradeiro. E acredito que Deus ele pode ouvir as nossas orações e que se for a vontade do Senhor, nós podemos até na próxima sexta-feira escutar notícias melhores a respeito de todos esses pedidos, inclusive desse homem. Então, se você aí na sua casa quiser ficar de joelho ou de pé, ou se você está perto dos seus familiares, pega na mão deles e nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, se desligue de todos os barulhos em volta, de todos os seus problemas, de tudo que você passou num dia, e agora é o momento da gente deixar o nosso coração e a nossa mente conversar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu estou numa situação de estar conversando com o Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou um pecador, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, assim como todos os meus irmãos que estão nesse momento participando desta oração, estão orando também com o coração deles e com as mentes, mas nós temos ainda uma situação de pecados, de problemas, de dificuldades, de delitos, mas uma coisa também nós sabemos, Pai, que mesmo pecadores, nós temos vantagens, e uma vantagem muito grande em relação ao pecador aí de fora. Nós temos um Salvador chamado Jesus Cristo. Meu Deus, nós gostaríamos de pedir, neste momento, que o Senhor estivesse entrando, Senhor meu Deus, dentro dos nossos corações, das nossas mentes e nos transformando, Pai. Eu fico pensando aqui que essa aula veio de encontro às nossas necessidades, assim como o irmão mencionou, assim como o irmão mencionou agora, para que a gente não fique apenas na aula, nas lives, nos estudos, na nossa comunhão e venhamos a esquecer de mostrar essas preciosidades, essas pérolas, Pai, do reino do Senhor para as pessoas aí fora. Meu Deus, nós estamos agora numa situação aqui que Pedro falou que nós estamos numa situação de sacerdotes, nós somos sacerdotes do Senhor, porque é nos dado o privilégio, a honra de poder orar pelas pessoas, lembrar das pessoas. Eu fico muito feliz quando algum irmão ou irmã fala, olha, eu gostaria de pedir isso porque me pediram e estão pedindo para nós. Nós temos uma situação de honra, de embaixadores, Pai, e às vezes nós não entendemos dessa forma, Pai. Nós somos as pessoas que podem mudar o mundo, que podem curar o mundo, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de uma cura do coração delas, da mente, precisam curar o seu interior, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para curar o nosso coração, a nossa mente e nos transformar em pessoas diferentes. E tanto é que ele fez isso durante os 3 anos que estava aqui e depois ele deixou a igreja, Pai, que é um organismo vivo, Pai. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então, no momento em que nós estamos aqui como igreja, como servos do reino do Senhor, que nós possamos ter a humildade, possamos ter a coragem para fazer as coisas do Senhor. Muito obrigado, Pai.
Porque mesmo tendo dificuldades, problemas, nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo. E cada vez que a gente abaixa a nossa cabeça, quando nós nos prostramos, quando nós ficamos de pé, quando nós ficamos em silêncio, quando nós conversamos com o Senhor, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa mente, o Senhor está presente em nosso meio. Meu Deus, que o Senhor possa estar olhando esses pedidos de oração, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor meu Deus, dos irmãos afastados, que foi o que a nossa irmã Helenira pediu. Ela sempre vem mencionando esse carinho, essa vontade de ver esses afastados saindo desse nome e que nós possamos chamar eles de os que retornaram, Pai. Mas ela sempre vem pedindo pelos irmãos afastados, Pai. Porque enquanto eles estão vivos, nós ainda temos esperança, Pai. E eu acredito, Senhor meu Deus, que muitos ainda podem voltar pela misericórdia do Senhor. A Helenira também agradece pelas bênçãos recebidas. Ela pede pelo Marcos, o irmão dela, que está com uma doença chamada câncer e que está tendo algumas dificuldades, está com trombose, mas ela também pede, Senhor meu Deus, que ele possa ser curado, Senhor meu Deus. E ele vai passar por uma consulta e nós colocamos em tuas mãos a vida desse homem, Pai, do Marcos, Pai. Meu Deus, a Rosa, por Deus, uma irmã nossa, ela agradece por tudo e ela agradece porque Deus tem nos protegido. Eu achei muito bonito o que ela falou, Pai. Ela pediu pelo país, ela pediu pela situação que nós estamos passando. E é isso que a gente tem que fazer, Pai. Orar por tudo, não só por nós, mas pelos nossos entes queridos e até pelo local em que nós moramos, o país que nós moramos, Pai. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos governantes também e pedir que o Senhor possa estar cuidando deles e das decisões deles, Pai. Meu Deus, o Ronaldo, ele pede pela sua mãe, a nossa irmã Cida, Pai, que vai vir para São Paulo fazer mais um exame. Eu também achei muito bonito que ele pediu no sentido do Senhor cuidar do coração dela, dar calma para ela e que ela possa ter paciência para cuidar da saúde dela junto com o nosso irmão, seu Arthur. Cuida deles, Pai, a viagem deles para cá e que possa chegar tudo bem aqui, passar no médico e que ela possa ser bem cuidada, Pai. Abençoe as mãos desses homens que vão pôr a mão sobre a nossa irmã, Pai. Senhor meu Deus, a Ângela, nossa irmã Ângela, ela pede por esse homem, o seu Juvenal. Ele tem um câncer na face. A gente fica imaginando, eu fico pensando, Senhor meu Deus, quantas vezes nós olhamos no espelho, quantas vezes nós nos produzimos, nós nos penteamos, nós tocamos o nosso rosto. Imagina uma pessoa com câncer, uma doença, uma enfermidade no rosto, precisando fazer enxerto. E o que está causando na família, Pai? Eu lembro de Jesus Cristo, cada família, cada cidade, cada local que ele entrava que tinha uma pessoa em uma situação deplorável também, ele procurava sempre curar essas pessoas. Senhor meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer com ele, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo, Pai. Que o Senhor possa estar olhando por este homem e que pedimos, Pai, que se ele for restabelecido, que a Ângela possa depois conversar com essa família e falar, nós lembramos do Senhor em oração, pensamos no Senhor quando o Senhor estava com essa doença e pode ser uma oportunidade de mostrar para ele Jesus Cristo, Pai. Eu não sei se ele conhece o Senhor, mas se não conhece, que possa ser uma oportunidade. E, meu Deus, cuida dessa menina que está com depressão. É uma doença triste, é uma coisa que às vezes é difícil de explicar. É uma tristeza que vem de dentro, é uma situação que a pessoa não tem vontade de nada, não sente sabor, não sente prazer na vida. E ainda vendo o pai se definhar todo assim. Imagina essa moça como não está. Eu fico lembrando de Jesus, como ele gostava de fazer algo por alguém para restituir aos seus familiares. Ajuda essa menina, ajuda essa família. Ajuda, Senhor meu Deus, esse pedido que nós estamos te suplicando, Paizinho. Meu Deus, eu também gostaria de pedir pela a Selma e o Sabino, que estão estudando a Bíblia, pelo Diego, pedimos pelo Marcos, Pai, uma pessoa que está em busca de um local para adorar o Senhor.
pelo menos são as palavras dele. Eu não conheço ele, mas uma coisa é fato, Pai, que eu tenho que acreditar no que ele está falando, porque é o que ele fala. E eu gosto disso, Pai, de acreditar no ser humano. A gente tem que acreditar nas pessoas. O mundo não está de ponta cabeça como as pessoas estão falando aí fora, Pai. Porque nós somos os embaixadores do Senhor. E como embaixadores nós temos que parar de pensar em política, em situações, em doenças, em guerras e começar a pensar na nossa missão, que é alertar as pessoas de que Jesus Cristo é o Salvador e que hoje ele quer salvar, para que quando ele voltar ele possa continuar sendo o Salvador e não o juiz. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não ficar preocupado com as coisas desse mundo. Não ficar preocupado com as dificuldades desse mundo. Porque, Senhor meu Deus, que possa vir até uma guerra mundial. Isso não é com nada se comparado ao que nós vamos ter. A vida eterna se nós continuarmos firmes no Senhor. E também, Senhor meu Deus, eu gostaria de pedir pelo Jefferson, uma pessoa que foi passado estudos bíblicos para ele e que ele ficou com vontade de cultuar com a gente para conhecer o local e talvez abrir a possibilidade de ter estudos com esse casal. Esses os pedidos que a gente tem. Eu acredito que muitos aí tem muitos outros pedidos. Não importa se não mencionou, mas acredito que no nosso íntimo aqui, no nosso particular entre a nossa família, ou até mesmo o particular de cada um, a gente começou a lembrar de outros nomes de outras pessoas. Que estas aulas venham a mudar as nossas vidas. Que a gente pare de achar que essas aulas servem para aquele outro, ou aquela lá. Não, é para nós. É isso que a gente tem que entender, Pai. Que todo o alimento que está sendo dado, nós temos que nos alimentar, entender que é para nós e alertar os nossos irmãos que a gente ama e alertar as pessoas aí fora. Muito obrigado, Pai, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Então vamos orar aqui, Ronaldo. Vamos orar para finalizar esse estudo. Obrigado pela oração também, Wilson. Oremos. Mais uma vez, Senhor Deus, nós chegamos ao Senhor, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, Pai, de mesmo à distância, estamos nos reunindo, Pai, estudando mais a palavra do Senhor, conhecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Chegamos agora ao meio da semana, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos guarde e nos proteja desse restante de semana que ainda temos. Pedimos, Senhor, que nos proteja, Pai, na verdade, no restante das nossas vidas, para que possamos ser servos fiéis ao Senhor. Agradecemos-te, Pai, porque o Senhor ainda, mesmo com todas as condições, nos tem dado a oportunidade de conhecer mais a vontade do Senhor, conhecer mais a Bíblia, Senhor Deus, e até nos estimularmos a conhecer mais a vontade e o amor do Senhor. Pedimos para que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos protegendo, nos guardando, Senhor Deus. E pedimos também, Pai, para que nós possamos estarmos tranquilos, Pai, que independente do que está acontecendo agora, pode ser que nós venhamos a nos separar, mas a união que nós estamos esperando não é aquela que vem ao final dessa doença, mas sim a união que teremos juntamente com o Senhor nos céus. Permita-nos, Pai, termos essa fé, essa convicção de que estamos fazendo o melhor possível, Pai, o melhor que nós temos a condição de fazer realmente para honrar o nome do Senhor e sermos dignos de estar com o Senhor por toda a eternidade. Agradecemos, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão aqui, por aquelas que não estão, pela pessoa que nos deu a aula, Pai. E outras pessoas estão dando aulas também para que elas possam realmente se inspirar e manter a fidelidade à palavra do Senhor. Agradecemos-te por tudo isso no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.